O basquete Assis masculino confirmou participação na Copa São Paulo 2026, uma das principais competições do calendário estadual da modalidade. O retorno à disputa reforça a presença de Assis no cenário do basquete paulista. A diretoria e a comissão técnica falaram à equipe do Na Trave, programa esportivo do Assis City, sobre o planejamento para a temporada, os desafios da competição e as expectativas para esse novo momento da equipe. O passado foi um sucesso, né? Nosso retorno com o basquete, modalidade que a cidade tanto ama, né? E nós ficamos muito orgulhosos e vimos que foi um trabalho muito bem feito. É uma série de junção de fatores, muitas pessoas envolvidas. Então a Prefeitura Municipal, a Associação Novo Basquete de Assis e todo mundo que está apoiando, os empresários, os parceiros, para poder fazer isso aqui acontecer. O ano passado a média de público aqui foi de mais de 2.000 pessoas por jogo. Então a gente ficou muito feliz com esse retorno, com esse abraço que a cidade deu pra gente. E esse ano os planos são ainda melhores. Nesse primeiro semestre, disputaremos a Copa São Paulo e os Jogos Regionais. A Copa São Paulo é um campeonato de nível mais alto do que a segunda divisão do Paulista, que foi que a gente disputou ano passado. Com times de nível aí de NBB, primeira divisão paulista. Então dá uma mescla muito boa. E é um bom teste pra gente. Por isso, elevamos ainda mais o nível esse ano. Já trouxemos alguns jogadores agora, tem mais alguns chegando, para a gente completar aí o elenco, para no final do mês estrear na Copa São Paulo. E já tem os confrontos? Com quem que o basquete Assis já começa aí esse campeonato? A Copa São Paulo vai ter 9 equipes, dentre elas Corinthians, Sorocaba, Basquete Assis, Limeira, Tatuí, então times muito famosos do cenário do basquete paulista. E o primeiro jogo vai ser contra Diadema, em Assis. Nós só estamos esperando a federação oficializar as datas para poder já ampliar a divulgação, mas está quase. Tem até um clássico aí então, né? Assis e Limeira vai ter. Tem, com certeza. Limeira voltou também o ano passado. Eles já disputaram, eles voltaram 6 meses antes que nós, então eles disputaram a Copa São Paulo do ano passado já. Já é um time um pouquinho mais formado, com uma base um pouquinho mais formada por tempo, mas nós ganhamos deles aqui. Então a gente estamos no caminho também. Legal. E para o segundo semestre, o que vocês prepararam? Conta pra gente. Perfeito. O segundo semestre é composto pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que foi o que a gente disputou o ano passado e ficamos em terceiro, e os Jogos Abertos, que a gente conta aí com a vitória nos Jogos Regionais para poder classificar para os Jogos Abertos no final do ano. O ano passado foi um ano muito bom, ficamos em terceiro no Paulista, em terceiro nos Abertos, fomos campeões regionais. Então os 3 campeonatos que a gente disputou, a gente conseguiu o pódio. Nesse ano, é claro, pretendemos fazer final de todos, né? A ideia é essa, tanto que aumentamos a equipe também da diretoria, trouxemos aí o supervisor técnico, o Felipe Ranieri, trouxemos aí uma melhora para o treinador César Fabretti poder treinar, poder ficar mais tranquilo, focado no desempenho da equipe e a gente poder fazer o bastidor no dia a dia, né? Como diretoria, como parceria para ele também poder desenvolver o trabalho dele. E Pedro, como que tá? Vocês estão com alguma categoria de base? Como que tá funcionando esse trabalho de vocês? Só o time profissional? Perfeito. A nossa meta, Giovana, foi sempre humanizar o basquete, né? A Associação Novo Basquete de Assis existe desde 2019. Desde então a gente vem fazendo várias categorias. As categorias de base hoje que a gente tem aí jogando a LBC são 12, 14 e 17 masculino. Inclusive o que você está vendo aqui atrás de mim é o treino do 17. Desses meninos que estão conosco, a gente elenca eles, puxa eles do trabalho social que a gente faz aqui na Casa da Criança e em Cândido Mota. Então a gente começa dos 6 aos 17 anos com os nossos trabalhos sociais, meninos e meninas, todos com os professores César, Loura e Mário, e dura a semana inteira. E aí, desses projetos sociais, aquele ali destacou, essa aqui destacou, a gente vai puxando eles para formar as categorias de base. Diante disso, com todo um trabalho multidisciplinar, com acompanhamento médico, fisioterápico, nutricionista, psicólogo, a gente tem toda uma rede de apoio para poder levar esses meninos para trilhar um caminho aí do esporte com uma certa dignidade, né? Não é só o esporte pelo esporte, é toda uma base que envolve tudo isso. Felipe, conta um pouco pra gente como que vai ser agora esse seu trabalho aqui dentro do Basquete Assis, né, com esse apoio, trazendo um pouco da sua experiência para dentro do time para poder ajudar a equipe de alto rendimento, né? Então, Gi, primeiramente eu fico feliz porque parece que é um reconhecimento de um trabalho que a gente começou também a associação, né? E daí, através do César, do Pedro Benelli, houve essa humildade de ambas as partes de fazer a modalidade sobreviver dentro da nossa cidade, que gosta do basquete. Nossa cidade gosta de basquete, gosta do esporte, vôlei, futsal,
futebol, mas enfim, falando em especial do basquete, fico feliz de ter recebido o convite. É um desafio muito grande, porque eu cheguei em Assis em 2015, tive uma história vitoriosa aqui, fui bicampeão paulista aqui e, igual eu falei, a primeira coisa que eu falei para o César foi quando ele me convidou: você vai deixar eu exercer a minha função? Porque eu não quero só ser eu sou competitivo, você também, eu acho que a sua diretoria também. Nós vamos ser cobrados, mas a gente tem que ter o mínimo de estrutura para chegar nas finais, ser um time competitivo. A vitória é uma consequência de um bom trabalho, mas para isso a gente tem que estar no caminho para ter a vitória, para cobrar. Então é isso que eu tenho, a minha missão aqui é o que eu falei para o César. Eu falei: César, agora é Copa São Paulo, depois divisão do acesso do Paulista, depois ano que vem, se Deus quiser, Liga Ouro e a longo prazo o NBB. O que nós vamos fazer para isso? É um plano de trabalho para a gente chegar nesse nível. Então espero contribuir com o meu trabalho, com o meu olhar técnico em questão de estrutura, em questão... O time já está montado, né? Já foi montado, mas a gente já teve alguma conversa que o time tem que ter resultado. Se não tiver resultado, a gente tem que ter um olho rápido e clínico para fazer a troca cirúrgica. Então, todo dia, dentro do que eu posso, eu estou aqui para o César só ser técnico, para o presidente só correr atrás da parte de patrocínio, eu auxiliar em algumas coisas, que as minhas coisas é um pouco de tudo, o marketing, fazer o marketing e distribuir as obrigações ou o que tem que ser feito para ser melhor para todo mundo. E Felipe, você comentou, né, dessa sua vinda, por anos você representou ali o 3x3, né, que foi uma modalidade que cresceu muito na nossa cidade, né, teve um destaque muito bacana nos últimos anos, e agora você se junta à equipe do basquete, mas trazendo toda a sua experiência e trazendo essa junção mesmo das associações, né? Isso, o que acontece? O basquete Assis é igual eu falo, é uma junção de pensamentos pela modalidade. Mas o projeto do NB3 continua o mesmo, o 3x3 continua o mesmo, eu sou um prestador de serviço deles. Mas agora a gente tem um pensamento, o basquetebol em si. O basquete 3x3 está no NB3, mas o basquete educacional está dentro das escolas, os projetos continuam da mesma forma. E aqui no Basquete Assis, eu vou contribuir de outra forma. O que a gente quer deixar bem claro para os apoiadores, patrocinadores, que agora as ideias é para um bem comum de toda a cidade. Não é um projeto separado, mas o NB3 no alto rendimento é o basquete 3x3. Ele existe, a gente está esse ano, né, aumentou para o feminino. E daí assim, eu quero que todos entendam que eu sou um prestador de serviço para o Basquete Assis, que eles me deram carta branca para exercer minha função. Então assim, por que prestador de serviço? Porque enquanto for bom para as ideias forem legais, beleza, o funcionário está rendendo, assim como os jogadores, se eu estiver rendendo eu vou continuar, se eu não estiver rendendo, cada um segue a sua vida de uma forma legal. Então essa é a tentativa que a gente fez de estar juntos, né, para o melhor resultado da modalidade na cidade de Assis. César, conta um pouco pra gente como que tá essa expectativa para o campeonato, um campeonato aí que traz vários nomes do cenário do basquete, e a Assis vai poder levar aí o nome da cidade, o Basquete Assis, o nome da nossa cidade, para representar, né, e conseguir aí as vitórias, vindo aí já de um ano que foi um ano bom para vocês, né? Muito feliz, a gente conseguiu ano passado conquistar o 3º lugar no Campeonato Paulista, né? A gente teve uma volta de só 6 meses, jogando contra equipes que já vinham há muito tempo, participando do cenário, então a gente conseguiu se reinventar ao longo da competição e fazer uma ótima temporada. Agora a gente vem para uma temporada cheia, então para isso a gente teve que se reestruturar. A gente trouxe uma peça muito importante que é o nosso gestor Felipe Ranieri, que vem com uma pegada diferente, né, que já trabalha como gestor no NB3, que faz grandes eventos, e agora unindo forças a gente vai buscar aí resultados muito melhores esse ano. Conta um pouquinho pra gente sobre as peças que o time de Assis tem, que vocês montaram de equipe para ir para essa competição que é tão importante, né, e que vai ser o pontapé inicial do ano de vocês, né? A gente ainda está na montagem do elenco, na verdade, a gente trouxe peças importantes, a gente renovou com alguns atletas que a gente julgou que já estavam adaptados aí à nossa filosofia, e trouxemos peças que pudessem somar aí o nosso elenco. E aí a gente tem mais algumas surpresas por vir aí, né? A gente não vou falar agora, mas a gente vai trazer mais peças, mais 2 peças importantes para o elenco, para que a gente possa fazer grandes shows, trazer aqui grandes jogos para a torcida, né? E conseguir mais uma vez lotar o Jairão. E
o Basquete Assis estreia em casa, né? O Pedro contou pra gente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é ter a torcida aqui dentro do Jairão, né? Um ginásio que foi palco de grandes jogos do Basquete Assis, né? Pra gente estrear em casa é sempre muito bom. A gente teve também essa estreia em casa no último campeonato, né? Saímos aqui com vitória. Então agora a gente tem de novo. Foi muito emocionante porque foi um sorteio na federação, né? Então a gente saiu em primeiro no sorteio e já com a condição de trazer esse jogo, o primeiro jogo, para casa e poder trazer para nossa torcida. Então, empolgante, né? A gente sabe do peso de jogar à frente da nossa torcida, mas também ela ajuda demais, é um sexto elemento aí que traz para dentro da quadra e para o adversário um grande peso.